Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura, e o que eu venho falar para vocês aqui é mais um cumprimento de profecia. Então é bom falar nesses cumprimentos proféticos, nessas coisas que acontecem, para que as pessoas estejam mais ligadas. Por quê? Porque é que eu falei, muitas pessoas se ligam naquelas profecias mais evidentes, mais claras, né? Mas existem pequenas profecias, todas as peças, tanto a grande como a pequena, são importantes, tá bom? Se você tirar um parafuso de uma grande máquina, a máquina pode se desmantelar e se perde todinha. Então, cada peça é importante, cada profecia é importante, por menor que seja, mas é uma peça importantíssima para que você entenda que todo quebra-cabeça que Deus estabeleceu na criação de todo o universo, do começo até o final, né? Tudo é importante, cada acontecimento é importante. Por isso, esteja atento sempre aos acontecimentos. E é uma ordem do próprio Jesus, que eu sempre falo. Ele mesmo falou isso, que temos que estar atento a tudo que está acontecendo. Olhai para a figueira, certo? Presta atenção nos ramos da figueira. O que são os ramos da figueira? Tá aí, ó, cristão, tanta gente mais, entendeu? Então, quando estiverem tenros, certo? Quando a figueira estiver pronta, significa o quê? Olha aí, está chegando o final, a redenção está próxima. Então muitas pessoas ficam aí muita gente evitando o final dos tempos. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque está no luxo, na riqueza. Porque existem pessoas, infelizmente, né, que encaram a religiosidade como um meio de enriquecer. Olha, se eu sou o filho de Deus, eu tenho que ser milionário. Eu tenho que ter avião, eu tenho que ter iate. Não, você tem que ter a salvação. Se você é um servo fiel de Deus, um filho de Deus realmente, né? Você tem que ter a salvação. Isso é importante, essa é a riqueza que você deve buscar nos pés do Criador. Porque o próprio Criador já falou, ele está dizendo, não venha buscar aqui riqueza, dinheiro, não. Ele fala, né? Primeiro você busca o reino do céu e sua justiça. E o que ele fala? Tudo mais vos será acrescentado. Então Deus já está dando a resposta. É eu que vou suprir todas as necessidades, conforme minha vontade. Então esse negócio de fazer campanha para ter isso, aquilo, isso é tudo besteira e não tem base bíblica. A Escritura fala, busca o reino do céu, sua justiça, e o resto é acrescentado. E não é eu que estou falando, é bíblico. Então tá aí, quebra qualquer argumento. Então nós estamos chegando no final dos tempos. Nossa luta tem que ser pela salvação de nossas almas e dos nossos entes queridos. O momento está chegando. Tem muita gente sofrendo, muita gente angustiada, e tudo isso faz parte da Escritura. Tudo está profetizado. E digo mais, vai piorar, infelizmente, tá? Nós não podemos ser um falso profeta de ficar falando, olha, vai dar tudo certo, vai ser bonzinho, tudo vai correr. Não, tá? A Escritura fala que vem uma tempestade. Depois da tempestade teremos bonança. Mas a Escritura fala, se prepara para a tempestade, porque a tempestade é terrível. Tá bom? Então essa aqui é a realidade. Nós não podemos mentir, enganar as pessoas, né? A verdade é essa. Agora presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma profecia, tá? Israel se conhece muito, o judeu conhece muito sobre essa profecia. Um membro do Knesset, o que é o Knesset? É o parlamento, Senado, deputados lá de Israel. O Knesset, né? Então um membro do Knesset, que é um parlamentar, né? Ele diz que Israel está cada vez mais próximo do terceiro templo. Isso significa alguma coisa para o judeu? Sim, para o judeu. Para o cristão também, tá? Para o mundo inteiro. Isso é importante, é um alerta. Ali é o termômetro, tá bom? E aqui vocês vão ver que cita inclusive um texto do Novo Testamento, certo? E é um jornal de Israel, né? Presta atenção, o parlamentar israelense Amit Halevi visitou o Monte do Templo durante a festa de Hanukkah, que foi agora em dezembro, né? E indicou que Israel está avançando para a construção do terceiro templo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que diz essa profecia, porque está profetizado.
um membro do Knesset, o parlamento de Israel, acendeu as velas de Hanukkah, que no Hanukkah, que é uma festa, né, judaica, se acende as velas, né, que é a chamada festa das luzes, a iluminação, né? A tradicional festa judaica das luzes, do lado de fora do Monte do Templo, na terça-feira passada, foi no dia 15, isso em dezembro, tá? No mês de dezembro. Na ocasião, ele falou que a nação está cada vez mais próxima da construção do terceiro templo. É importante ressaltar que ele é um membro do Knesset, do parlamento, então ele é uma autoridade que faz leis, tá bom? Então isso é importante saber que lá dentro do Knesset já se discute meios para poder trazer, né, a construção do terceiro templo, que é profética. Por isso é que eu falo, te prepara, a redenção está próxima. Amit Halevi, que é um parlamentar do Likud. O Likud é um partido político lá, um dos maiores ou o maior, tá, de Israel. Um partido conservador de Israel, acendeu as luzes do local após receber autorização do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de acordo com o site Breaking Israel News. Tá? Estamos aqui determinados a acender a luz da cultura judaica e a luz da oração, disse Halevi durante um tour pelo local. Estamos aqui na casa de adoração, no monte do templo, e oramos pelo contínuo sucesso de Israel. O monte do templo, como era chamado, como Deus falou que será chamado, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, tá? Para todos os povos. Então aqueles que gostam de uma briguinha religiosa, pode baixar poeira e perder todo esse seu ânimo de brigas, por quê? Porque tudo já está profetizado, e não é você que vai conseguir mudar, nem a sua crença religiosa. A Escritura já está falando, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ok? Então está escrito, todos os povos, então você que é judeu, você que é cristão, tá? Muçulmanos e tudo mais, estarão ali adorando o Criador, tá bom? Mas não em nome de uma religião, em nome da sua palavra. Um vídeo publicado em hebraico pelo site israelense Rotter mostra Halevi dizendo que ficou impressionado com as mudanças que estão sendo feitas no Monte do Templo e que cada vez mais Israel está se aproximando do terceiro templo. Olha bem, hein? Um membro, um parlamentar, dizendo que está cada vez mais próximo. Halevi, que assim como eu, assim como seu nome indica, né? Levi que vem da tribo de Levi, né? É descendente da tribo de Levi. Incentivou os israelenses a viverem os costumes do Sinai. E destacou, quando fala os costumes do Sinai, os costumes dos tempos de Moisés, lá no Monte Sinai, né? E destacou que Deus deve prevalecer não apenas na economia de Israel, mas em todos os outros aspectos da vida. Isso para o mundo inteiro. Animado para entrar no Monte do Templo, Halevi citou ainda o versículo de Zacarias 4:10, que diz: quem despreza o dia das coisas pequenas? Está aqui o que eu acabei de falar. Profecia, por menor que seja, ela é importante. Que eu falei, dependendo do local, você tirando um parafuso de uma máquina, você desmonta ela inteira. Então, cada parafuso é importante. Então, você é importante para Deus. Por menor que você se sinta, você é uma peça importantíssima para Deus. Tá bom? Então, quando a pessoa tem vontade de cercear a sua vida, acha que ele não é nada, você é importante. Você é uma peça importante para Deus. Deus te ama como ama qualquer ser humano sobre a face da terra. O que ele não ama e ele detesta são as atitudes perversas e más do ser humano, tá bom? Então você é sim um ser muito importante na obra de Deus. Participa dela. Se pega firme nessa obra. Tá bom?
terceiro templo e a profecia bíblica. Olha bem aqui, ó. A Bíblia aponta claramente que um novo templo será dedicado a Deus no futuro. Tá claro isso, né? O que é chamado de terceiro templo. Em Israel, muitos rabinos e judeus estão dedicados a se preparar para essa construção quando o tempo de colocá-la em prática chegar, tá? Então vai chegar o momento exato, né, para isso, e é Deus quem dá o sinal, né? O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, vocês estão lembrados, né? Salomão fez o primeiro templo. Davi queria construir muito, se esforçou muito, mas não foi permitido, ele não conseguiu fazer, ficou para Salomão, né? E totalmente destruído pelo rei da Babilônia. Então o templo que Salomão construiu, o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, derrubou tudo, destruiu, né? Isso foi em 586 AC, após 2 anos de cerco a Jerusalém. O segundo templo foi construído pelo povo judeu depois de anos de cativeiro babilônico, 70 anos, né? 70 anos, no mesmo local onde existia o templo de Salomão. No entanto, o templo voltou a ser destruído no ano 70 pelos romanos, tá bom? Que é descendência de Esaú, né? As escrituras apontam que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper os sacrifícios. Está no livro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Vai lá, confira, leia o capítulo inteiro, sempre é bom para que você entenda o texto e o contexto, tá bom? Não fique amarrado em um versículo, que muitas vezes um versículo cria uma religião nova. Temos que tomar cuidado com isso, né? O apóstolo Paulo também o menciona, olha só, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em Tessalonicenses, ele menciona também o terceiro templo, certo? E ele mostra o que vai acontecer primeiro. Então o apóstolo Paulo também o menciona quando declara que o homem do pecado irá se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Nós já temos pessoas no mundo dizendo-se Deus. Já temos pessoas dizendo que Deus falhou, que Deus tem que ser tirado de cena e que eles precisam, né, se conscientizar, o mundo precisa se conscientizar que os novos deuses estão surgindo para solucionar os problemas da humanidade. Tá? Tem gente dizendo isso. Nós temos dirigentes religiosos muito grandes preparando o caminho para o anticristo, o antimachia, para que ele venha supostamente para governar o mundo inteiro. Mas nós sabemos o final disso. A estátua de Daniel é bem clara e diz que ele vai estabelecer sim o seu reino. Quem diz que não, está enganado. Ele vai sim estabelecer o seu reino. Mas num curto espaço de tempo, vem a rocha do céu que pega nos pés da estátua. E a estátua que está em pé, ela desmorona. Então veja bem, que o reino vai estar em pé quando ele for destruído. Então ele vai estar em pleno vigor. Sustentando o quê? Todos os poderes seculares, poderes do mundo. E a estátua recebe aquele impacto daquela rocha bem nos pés. Quem é essa rocha? Essa rocha é o Messias, o reino de Deus chegando através do Messias, ok? Isso é profético, então está aqui, ó. Então, as escrituras que apontam que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper os sacrifícios, Daniel 9:27, o apóstolo Paulo também o menciona quando declara que o homem do pecado irá se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 a 4. Hoje, o Instituto do Templo, que existe lá em Israel, tá? O Instituto do Templo está trabalhando nos projetos para o novo templo.
Hoje há uma entrada no Knesset, o parlamento de Israel, né? Pois muitos parlamentares estão falando sobre os direitos dos judeus orarem no Monte do Templo. Se você não sabe, os judeus não podem orar no Monte do Templo. O único lugar que é permitido a eles, ali o máximo, é o Muro das Lamentações, é o chamado Kotel, certo? É ali, dali para frente eles não podem, inclusive com pena de prisão, certo? Então tá aí, né? Disse o Rabino Chaim Hirman, o diretor internacional do Instituto do Templo, que é dedicado à reconstrução do templo sagrado em Jerusalém. Alguns membros do Knesset estão realmente falando sobre a reconstrução do templo sagrado. Há 20 anos, essas pessoas ririam disso. Ele acrescentou: atualmente existem grandes obstáculos para a reconstrução do terceiro templo e o maior diz respeito à sua localização. O local será construído no Monte do Templo, que é um lugar sagrado, tanto para judeus, cristãos e muçulmanos, que eu acabei de falar para vocês, que minha casa será chamada casa de oração. Por isso eu falo, aqueles que acham que vai existir uma grande briga, uma grande luta para reconstruir o templo, está totalmente enganado. Porque o próprio Criador fala: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O próprio Criador já está falando: vai haver acordo de paz, vai haver um acordo para reconstruir o templo. Já está dizendo, por quê? Eles estão todos os povos reunidos para me adorarem. Será minha casa de adoração. Já está bem claro aí no que o Criador está dizendo, certo? Então está aqui. O Monte do Templo, que é um lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo também um dos locais mais disputados do mundo, e é realmente, né? Lá se encontram a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construídos no século VII e que estão entre as mais antigas estruturas do mundo islâmico, certo? Embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, o monte permanece sob custódia da Jordânia, sob os termos do Tratado de Paz. Os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas não podem orar ou realizar cerimônias religiosas por lá. Compreendeu? Então os judeus, quer dizer, o templo dentro do território de Israel, os judeus não têm a liberdade para estar lá fazendo as suas orações, ok? E isso mostra bem claro que esse acordo de paz, um acordo de Abraão, né, que começou com o governo anterior dos Estados Unidos, né? Algo irá surgir e que vai forçar, né, um acordo entre todos, e tanto judeus como muçulmanos como cristãos estarão reconstruindo o templo, certo? E ali será uma casa de oração para todos os povos, como está profetizado. E claro que o anticristo, antimachia, esse que vem para dominar, achando que vai governar o mundo para sempre, né? Ele vai querer se assentar, não, vão adorar outro Deus, não, o Deus aqui sou eu. Ele vai querer se assentar mesmo e querer que direcione a ele todo tipo de adoração. Isso é profético também, tá? Mas é por curto prazo de tempo, um curtíssimo espaço de tempo, e virá a rocha, que é o reino de Deus, através do seu Messias, ok? Então falta pouco para tudo isso acontecer, e dali, então será estabelecida, né, a vida eterna, a nossa redenção, e aí vai acabar a morte, o sofrimento, a dor, a violência, e os maus se preparem, porque Deus, ele vai passar o facão, vai tesourar todo o mal, tá bom? Então você tem a oportunidade de escolher de que lado você quer estar. Daquele lado dos que vão viver para sempre ao lado do nosso Criador,
ou daqueles que continuam a dizer nós podemos mudar até Deus. É isso que eles dizem, e nós sabemos que isso é impossível. Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho. Se você puder, né, se inscreva no canal e nos apoie naquilo que puder, tá bom? Shalom, forte abraço, até o próximo.